Olá, meus amigos, meu nome é Edmir Deglis, eu sou advogado criminalista. Estamos aqui mais uma vez para tratarmos de assuntos ligados ao direito penal, ao processo penal e à advocacia criminal. Pois bem, agora eu queria falar sobre um assunto recente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça que terá impacto relevante no processo penal brasileiro moderno. Diga-se de passagem que essa decisão foi uma decisão colegiada e que foi bastante apertada, foi 7-6 ao resultado da votação. E ela diz sobre a possibilidade do cumprimento imediato da pena daquele que pactuou um acordo de colaboração premiada. Imagine a hipótese de alguém que antes de uma denúncia, inclusive, ou era o caso dos autos, ele trata com o MP, elabora um acordo, né, de colaboração premiada e ali fica estipulado que após chancelado o acordo, ele já deverá cumprir a sua pena. Isso, em tese, comparando com os princípios clássicos do direito processual penal, violaria uma série de princípios, inclusive princípios estabelecidos na Constituição Federal, como o da presunção de inocência, como o próprio princípio que fala do cumprimento de pena somente após o trânsito em julgado, e uma série de outras questões, porque o acordo ali de colaboração ele está numa fase muito embrionária e a repercussão que esse acordo terá no curso do tempo, dentro do processo, relacionando outros réus, outras questões, réus esses que poderão trazer provas novas ao processo e tudo mais, toda essa repercussão pode fazer com que a situação deste que está agora já cumprindo pena desde esse exato momento possa se transformar numa situação delicada, complicada e entrar em conflito com, inclusive, direitos daqueles que foram delatados. Imagine essa possibilidade. Nesse caso, senhores, nós percebemos aqui que o direito penal e processual penal moderno inescapavelmente terá uma outra roupagem, ele terá uma outra estrutura, com outros princípios, inclusive. O direito penal negocial, que é o que hoje estamos vendo aí sobretudo dentro da criminalidade econômica, ele admite para si hipóteses que, se comparados ao que temos como princípio hoje, seria a própria violação do princípio. Neste caso, inclusive, eu quero relatar para vocês que a pena já ficou estabelecida no próprio acordo. E foi uma pena interessante, porque eles acabaram por delimitar até mesmo como seria a progressão do regime de cumprimento de pena. Eu quero ler aqui para vocês e ficou determinado o seguinte. Primeiro que foram sanções atípicas, não foi da própria prisão no estabelecimento prisional, né? Mas ficou determinado que o réu aqui, o colaborador, ele, deixa eu ver se eu encontro. No primeiro ano, o réu estará no regime semiaberto diferenciado. Isso nem existe no Código Penal, né? Porque ele estará preso em casa das 20 às 6 horas durante a semana e o dia todo nos feriados e finais de semana. Nos 18 meses seguintes,
cumprirá o regime aberto, diferenciado, em prisão domiciliar, com recolhimento integral apenas nos finais de semana e feriado. E aí, nos 12 anos e 6 meses seguintes, deverá apenas informar semestralmente o seu endereço e contato, além de fornecer relatório sobre as suas atividades. Então, nós vemos aqui que no acordo em que o réu, acompanhado de advogado, elaborou com o Ministério Público, já ficou determinado, inclusive, questões sobre o cumprimento de pena, a progressão, entre aspas, dessa pena atípica, né? Porque cumprir uma pena de prisão domiciliar apenas no horário noturno não vou dizer que é ilegal, mas não tem previsão legal, né? É alegal, anormativo, né? Mas ficou determinado assim, o MP aceitou e o juiz chancelou, né? O STJ agora acaba por reconhecer a legalidade desse procedimento, porque entende que as bases desse direito penal negocial são outras. Se formos trabalhar no direito penal negocial com os princípios clássicos e liberais do direito penal e processual penal que conhecemos, nós não lograremos êxito e estará estagnada a investigação de crimes econômicos, de crimes de colarinho branco. Algo que também vale a pena muito apontar aqui é que após o réu fechar esse acordo com o Ministério Público, eu acho que houve uma substituição aqui de advogado, e o advogado que substituiu aquele que elaborou o acordo acabou recorrendo dessa situação e por isso mesmo foi até o STJ e procurava o advogado anular esse acordo, essa colaboração premiada. Há aqui uma outra questão que poderíamos questionar, né? Assim, qual seria o interesse jurídico na reforma, na anulação desse acordo que foi elaborado por esponsio própria, por vontade própria, de forma espontânea pelo investigado e acompanhado de defesa técnica, né? Ele não estava ali desacompanhado de um advogado. Qual seria o interesse dele de fechar um acordo para depois questioná-lo no judiciário? Isso também tem que ser chamado a atenção no debate público, porque não será incomum vermos esses questionamentos quando da mudança de advogados, né, no processo. E é preciso determinar, e eu não estou tomando posição aqui, se há interesse na impugnação, interesse jurídico na impugnação que se faça desses acordos que foram fechados pelos réus. Será se anular esse acordo será melhor para o réu, mais benéfico do que a manutenção desse acordo? Tem que ver o caso concreto, né? Eu não conheço os autos dessa ação, tá? Aqui é o número da petição, 12.673, mas eu não consegui encontrar o julgado, eu não consegui encontrar o número do julgado. Eu acho que ele corre em segredo, de justiça. Deixa eu ver aqui, eu acho que é isso mesmo. Então, o ministro Luiz Felipe Salomão chegou até a dizer que aqui o que está em jogo, no final das contas, é a garantia da jurisdição. Não é só o jurisdicionado. Não posso imaginar um processo penal onde o juiz não tem o verdadeiro controle da situação. Não me parece que seja possível a homologação substituir o controle judicial que será feito por ocasião da sentença. Aqui ele criticava a situação porque deixa tudo nas mãos do MP. Mas até concordaria em tese com essa crítica de que deixamos o processo, a instrução e o controle do cumprimento da pena nas mãos do MP, porque ele já está cumprindo a pena antes de uma sentença, né?
E ali, se ele violar algum das cláusulas do acordo, estará, portanto, descumprindo o acordo e, claro, interferindo na própria pena que ele estará cumprindo. Só que sempre me vem à mente que o réu estava acompanhado de advogado, e aí ele assim procedeu porque assim desejou. Claro que você pode questionar e dizer que não, que ele foi praticamente coagido, talvez ele estivesse preso, né? Mas e se ele não estivesse preso, né? Não poderia se falar em coação. E não me parece que foi o caso, porque não tocaram neste assunto de estar preso, de estar segregado. A crítica também sobre deixar esse controle da situação sobre o MP e não sobre o juiz, me traz a ideia de que isso o legislador já havia imaginado. Por quê? Se ele, legislador, prevê a elaboração de uma colaboração premiada, a pactuação de uma colaboração premiada antes mesmo da denúncia, é porque, de alguma forma, o processo penal estará fora do controle judicial, né? A situação do réu estará fora do controle judicial, vai estar nas mãos das partes, o MP e o réu assistido, o investigado assistido. Então, vale muito a pena o debate, porque, assim, a meu sentir, isso está criando um outro direito penal, um outro processo penal. Inevitavelmente, podem reclamar, podem dizer e argumentar, podem criticar, mas acho que isso é uma situação inevitável. Não há como mais retornarmos para o que era antes. Claro que o processamento de outros crimes continuará sob a proteção e a orientação destes princípios que conhecemos, mas esse tipo de criminalidade aqui, ele está atraindo, e eu não estou valorando, eu estou apenas narrando, né? Estou apenas citando, ele atrairá um outro processo penal, um outro código penal, um outro direito penal. Fica então esse convite à reflexão. Essa decisão aqui pode ser que venha, essa discussão pode ser que venha a parar no Supremo. Até o momento ela está no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E deixe seu comentário aí sobre aquilo que você acha, sobre se é possível, se você concorda. Só um detalhe, a pena total que ele negociou, foi até engraçado isso, foi uma pena de 15 anos. Né? Mas o cumprimento dela, como vocês viram, foi completamente favorável. Né? A pessoa vai viver normalmente aqui. Tá? Ela é mais benéfica que o próprio regime semiaberto normal, porque o regime semiaberto normal você vai para o albergue, né, a casa de albergado, e tem um horário fixo também para chegar, mas não é sua casa, não é sua casa, não é sua residência. Tá bom? Um grande abraço, bom trabalho, bons estudos e fiquem com Deus.